Boa noite, meu nome é Ednilson Rodrigues, novamente aqui com vocês nessa quarta-feira. Estou entrando mais cedo, normalmente eu faço essas lives aqui por volta das 10 horas, mas como hoje na quarta-feira, uma noite bem fria de novo aqui em São Paulo, aqui em Itacoaxetuba, e amanhã eu tenho uma atividade muito cedo, né? No local de trabalho amanhã eu vou entrar muito cedo, então eu decidi fazer essa leitura aqui da mensagem do livro Pão Nosso mais cedo. Se eu deixo já gravado para as pessoas, né, para assistirem, e vou descansar também mais cedo, porque é importante a gente descansar também. E a própria mensagem de hoje tem muito a ver com isso, né? Preserva a ti próprio. Então é uma mensagem interessante, né? Muito interessante essa aqui que eu vou ler daqui a pouquinho para vocês. Mas boa noite, Riso. Mas como eu sempre faço uma pequena introdução antes da mensagem, não vai ser diferente hoje. A gente se preserva, né? A gente se preserva do dia a dia, dos excessos, a gente se preserva das influências negativas, a gente se preserva dos argumentos que não são muito adequados, a gente se preserva das influências das pessoas. O que você faz para você se preservar? Né? Quando a gente fala se preservar, é a gente entender o que é importante para a gente e o que não é importante. O que nos faz bem e o que não nos faz bem. Então a gente precisa aprender a se preservar, inclusive no que a gente fala, no que a gente pensa, no que a gente diz, né? Existe uma frase, quem ouvir vai entender o significado, né? Se fizer parte desses grupos, né? Mas acautele-se, né? Porque a vaidade é destruidora da luz. Então a gente precisa entender que também isso é uma forma de preservação, o excesso de vaidade, o excesso de disposição, o excesso. Tudo que é excesso não é bom, tudo que é demais não é bom, tudo o que a gente não entende não é bom, o excesso de trabalho não é bom, o excesso de falta de trabalho não é bom, é sempre o equilíbrio, né? A gente precisa encontrar o equilíbrio nas coisas, o equilíbrio na nossa relação, na nossa vida. Por exemplo, hoje, por que eu entro mais cedo? Porque eu vou ter que dormir mais cedo, né? Eu vou entrar mais cedo, vou fazer outras atividades amanhã mais cedo, eu preciso descansar. Isso também é se preservar. Né? Então o descanso tem muito a ver com a preservação. Boa noite, dona Antônia. Então eu me preservar, eu me cuidar. Nesses momentos assim que nós estamos vivendo hoje, é necessário também de se preservar. Tem muita gente que não está se preservando. Preservar nesse sentido hoje, nessa pandemia que nós estamos vivendo, essas dificuldades que nós estamos passando, não é questão de ficar em casa, né? Mas também de trabalhar assim, né? Eu saio todo dia de manhã, vou para o meu trabalho, de manhã onde eu trabalho tem uma quantidade enorme de pessoas. Eu trabalho hoje no Centro Pop, para quem trabalha na área social, né? O Centro Pop é o CREAS, né? Que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social para a população em situação de rua. Então é esse o grupo que eu trabalho já desde o início do ano. Então todo dia é 30, 40, 50 pessoas que vão lá, de moradores de rua, situações de rua. E eu também tenho que me preservar, né? Preservar o distanciamento, preservar a minha saúde em virtude da Covid e tudo isso. Então o uso de máscara, álcool gel, né? Também ao mesmo tempo a gente se preserva também nos comentários, nas ações, nas atitudes, na observação. Isso também é preservar, né? Preservar as nossas atividades, o que a gente faz, preservar nossa saúde mental, emocional. Isso é muito importante. Agora em setembro, né, tem o Setembro Amarelo, e eu todo ano eu faço uma palestra, eu faço uma atividade
antes da Covid eu fazia nas ETECs e FATECs aqui do município, fazia nas escolas, palestras falando sobre valorização da vida, né? E mais infelizmente, em virtude da pandemia, eu acabei não podendo mais ir nessas unidades. Mas o ano passado eu fiz uma palestra no Centro Espírita que eu faço parte, na EC, e que hoje está com esse vídeo, por incrível que pareça, né? Por que incrível que pareça? Porque foi um vídeo simples, feito numa casa espírita daqui da cidade, uma cidade que poucas pessoas conhecem, Taquacituba, mas nesses meses, né, 8 meses, teve no YouTube 1056 visualizações, que para nós assim é uma coisa maravilhosa, é um número fabuloso, aonde eu falei sobre valorização da vida. E valorização da vida tem a ver com se preservar, preservar das influências, preservar das atitudes, das ações, do que você pensa, como você age, como você interage com a vida, compreender os momentos difíceis que você passa, que todos nós passamos, e como é que a gente lida com isso. Tudo isso tem a ver com preservação. Como você pode fazer para se preservar. Preservar nos relacionamentos, preservar nas amizades. Então tudo isso é muito importante, a gente precisa ter essa noção de preservação. E essa mensagem 50 do livro Pão Nosso, né? Eu sempre gosto de mostrar o livro, esse livro aqui, livro Pão Nosso, da coleção Fonte Viva, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, né? E o meu objetivo é fazer as 180 mensagens desse livro. Já estou nas 50, então temos aí 130 mensagens para ler. E ele vem sempre numa sequência lógica que vai fazendo com que a gente tenha uma reflexão. Então, se você ler os vídeos anteriores, ouvir os vídeos anteriores e acompanhar, você vai ver que tem uma sequência lógica, ele é terapêutico, né? Ele é reflexivo, ele faz a gente pensar sobre várias situações do dia a dia, na nossa vida, nossa relação entre nós mesmos, entre eu e o meu eu pessoal, entre a minha família, entre a sociedade, o trabalho com que eu vivo. Então é muito interessante a gente dar uma observada nisso, né? E também está servindo também para que eu entre, né, em contato aí com uma quantidade enorme de entidades de casas espíritas aí que fazem parte aqui da internet, de outros grupos também que gostam, que compartilham esse vídeo, os vídeos que eu faço. Então tudo isso tem a ver com preservação. E eu também falar sobre aquilo que eu sou, quem eu sou, o que eu penso, o que eu sinto, também é muito importante para se preservar o quê? A nossa autoestima. Porque quando eu falo o que eu sou, o que eu penso, o que eu sinto, né, defendo os meus posicionamentos, o meu ponto de vista, isso também preserva a minha integridade, preserva quem eu sou. Então eu sou mais livre para ser quem eu sou. Eu sou mais livre para dizer as coisas que eu penso. Eu sou mais livre para viver a realidade da minha própria existência. Então são coisas que a gente precisa refletir, e essas leituras vêm produzindo isso em mim, pelo menos, né? E eu acredito que você também, que venha a acompanhar, vai entender isso daí tão bem quanto eu. Então eu vou ler hoje a mensagem, né? Que é preserva-te. E ele começa sempre com um versículo bíblico, né? Que no caso aqui, vai e não peques mais. Jesus está lá no capítulo de João, versículo 8, 11, e ele fala assim: a semente valiosa que não ajudas pode perder-te. A árvore tenra que não proteges permanece exposta à destruição. A fonte que não amparas poderá secar-se. A água que não distribuis forma pântanos. O fruto que não aproveitado apodrece. A terra boa que não defendes é asfixiada pela erva inútil. A enxada que não utilizas cria ferrugem. As flores que não cultivas nem sempre se repetem. O amigo que não conservas foge do teu caminho.
A medicação que não respeita na dosagem e na oportunidade que lhe dizem respeito, não te beneficiará, não te beneficia no campo orgânico. Assim também é a graça divina. Se não guardas o favor do alto, respeitando-o em ti mesmo, se não usas os conhecimentos elevados que recebes para benefício da própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Debalde improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução de teus problemas, porque sem a adesão de tua vontade, o programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Vai e não peques mais. O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo. O médico divino proporciona a cura, mas se não a conservarmos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão de suas consequências dos novos desequilíbrios que nos sentirão a invigilância. Então, eu preciso valorizar e preservar aquilo que eu recebo da natureza de Deus, da divindade, da espiritualidade. Como ele fala, o fruto não aproveitado apodrece. A terra boa que não defende asfixia, né, pela terra infértil. Então eu preciso aprender a me valorizar, eu preciso aprender a me cuidar, eu preciso aprender a expor quem eu sou. Ele deixa bem claro aqui, né? Se não guardas o favor do alto, respeitando-te a ti mesmo, se não usas os conhecimentos elevados que recebes para benefício da própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros. Olha só como isso é interessante. Então eu preciso valorizar tudo isso. Eu preciso utilizar o conhecimento que eu tenho, eu preciso utilizar as informações que eu possuo ao meu favor, ao favor da minha alegria, da minha felicidade, do meu bem-estar, e consequentemente isso se espalha para os outros e eu mostro para a espiritualidade que eu estou aderindo de fato a essa nossa ligação, esse apoio, esse auxílio que a espiritualidade me traz e me dá. E ele continua aqui, né? Debalde improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução de teus problemas, porque sem a sua adesão de tua vontade, o programa generativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Ou seja, eles vão te dar, a espiritualidade vai te dar tudo que você precisa, vai te ajudar em tudo que você precisa, mas se não houver adesão, se não houver a colaboração, se não houver realmente essa ação de aceitar e de compreender, tudo isso é jogado fora. Então vamos pensar um pouquinho mais nisso, né? Vamos pensar nessa nossa preservação, vamos nos preservar de verdade, né? Preservar no sentido mais profundo, que é o nosso conhecimento, a nossa informação, nosso amor ao próximo, nosso amor a nós mesmos, às pessoas que nos cercam. Então era isso que eu queria passar para vocês hoje, como reflexão de preservar, né? Se preserve. Vou pedir para você que assistir a esse vídeo, né? Que, se possível, compartilhe no seu grupo, na sua página, para que outras pessoas possam assistir, possam aproveitar esse vídeo da melhor maneira possível, e que a gente possa amanhã, na quinta-feira, às 9 horas, que é a noite do Evangelho no Lar, que eu realizo toda quinta-feira. Eu vou estar aqui com vocês novamente, às 9 horas da noite, desde o ano passado. Toda quinta-feira eu realizo o Evangelho do Lar às 9 horas, e esse é 9 horas mesmo. Isso é um compromisso com a espiritualidade. Então 9 horas da noite eu começo o Evangelho no Lar. E amanhã a mensagem que eu vou ler: socorre a ti mesmo, né? E isso é muito legal, né? Também faz parte da mensagem 51. E o versículo bíblico é o Mateus 9,35. Pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Então amanhã, mensagem 51, né? Socorre a ti mesmo.
Então amanhã no Evangelho, à noite, 9 horas, eu aguardo vocês. Foi muito bom estar com vocês, um carinho enorme. Quero agradecer muito a todos os grupos aí que eu tenho publicado os vídeos e eles têm aceitado, né? Eles têm aprovado os vídeos e colocado nas suas páginas. A todos vocês aí que têm tido essa atitude tão caridosa, benevolente comigo, muito obrigado a vocês, eu agradeço profundamente. Tenho muita vontade de poder um dia, e depois dessa pandemia toda, poder conhecê-los pessoalmente, ir até a sua casa espírita, dar um abraço fraternal, falar com vocês, expor esse trabalho, né? E tudo que a gente faz na nossa vida, seguindo os planejamentos da espiritualidade, das atividades que nós temos que exercer aqui, Deus abre as portas, abre os caminhos para que a gente chegue aonde precisa chegar, e as coisas acontecem na medida que precisam acontecer. Então tenham fé, acreditem sempre, mesmo nos momentos de dores, de sofrimento, de angústia, que o amor de Cristo, de Jesus, esteja sempre do seu lado, te abençoando, chegando até o seu coração, sabendo que Deus, mesmo que você não compreenda, mesmo que muitas vezes você reclame, que muitas vezes você se recuse a acreditar, Ele está sempre fazendo o melhor para você, para todos nós. Então, com o amor de Cristo, com o amor de Jesus, com o amor de Deus, da espiritualidade toda, invada a sua casa, o seu coração e sua alma, trazendo para você muita alegria, muita felicidade, e que você utilize os dons e os prêmios, os presentes que Deus te dá durante a vida, através do conhecimento, das ações e principalmente da boa nova, do Evangelho. Que assim seja, fiquem com Deus e até a próxima.